Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a terceira aula de calorimetria. Quem não estudou e não fez as aulas passadas, procura no canal, assiste as duas primeiras aulas de calorimetria para acompanhar a aula de hoje. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ajuda o profissional da educação. Eu sou Carlos Souto, depois da vinheta, calorimetria parte 3 para vocês. Vamos lá? Vem comigo. Bom, pessoal, tem o seguinte: o calor específico de uma substância mede a capacidade térmica da unidade de massa de uma substância. Isto é, o calor específico é a capacidade térmica dividido por unidade de massa. Então eu tenho que a unidade usual do calor específico é calorias por grama grau Celsius. Então eu posso definir calor específico como sendo a quantidade de calor que faz uma grama de uma substância variar de 1 grau Celsius. Vamos relembrar aqui o que era a capacidade térmica. Nós vimos que a capacidade térmica era a quantidade de calor fornecida para variar a temperatura por unidade de temperatura em graus Celsius. Calorias por grau Celsius seria a unidade. Isso aqui seria capacidade térmica de uma substância, né? Nós vimos na aula passada, capacidade térmica. Bom, agora ele está dizendo que o calor específico, não confundir C maiúsculo, que é capacidade térmica, com C minúsculo, que é calor específico. Calor específico. O calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa da substância. Mas como a capacidade térmica é dado por calorias por grau Celsius e a massa é dado em gramas, então ficaria calorias por grau Celsius vezes 1 sobre grama, né? Pegando essa fração do numerador e multiplicando pelo inverso do denominador. O inverso de grama é 1 sobre G. Então ficaria a unidade calorias barra grama grau Celsius. Então o que é o calor específico? É a quantidade de calor que faz uma grama de uma substância variar de 1 grau Celsius. Então eu tenho o calor específico de uma substância depende da massa da substância em jogo? Não, não depende da massa. Vamos demonstrar isso. Reveja a solução da fixação 3, que eu dei na aula passada, onde calculamos a capacidade térmica das duas massas de água. Vamos relembrar. Nós tínhamos uma capacidade de 200 calorias por grau Celsius para 800 gramas de água e tínhamos a capacidade térmica da mesma água, sendo 400 gramas de água, a 100 graus, a 100 calorias por grau Celsius. Então, a capacidade térmica da água são diferentes para massas diferentes. Então, eu agora posso dizer que o calor específico da água em cada caso é dado por capacidade térmica, que é 200, dividido pela massa de água, que é 800, dá 0,25 calor específico. Se eu dividir essa capacidade térmica pela massa, que é 400, 100 dividido por 400, vai dar também 0,25. Então, deram iguais. Então, o que mostra que o calor específico da substância não depende da massa envolvida. Então, cada substância tem um calor específico diferente, independente de sua massa. Bom, próxima página. Sendo o calor específico característico do material, seus valores para cada substância são determinados cuidadosamente nos laboratórios e apresentados em tabelas. Então, eu tenho aqui algumas substâncias puras e seus respectivos calores específicos. Então, veja que o alumínio tem calor específico 0,214, diamante 0,147, grafite 0,202, carvão 0,240, água 1, gelo 0,5, vapor d'água. Então, ó, você veja que água, gelo e vapor d'água, todos são águas, mas depende do estado de agregação. Aqui é no estado líquido, aqui no estado sólido, aqui no estado de vapor. O grafite, ó, que é feito de carbono, o diamante é feito de carbono e o carvão feito de carbono. Então depende das formas alotrópicas também, ó, tem calores específicos diferentes. O que é uma alotropia? A alotropia nós vimos em química, quem assistiu algumas aulas de química comigo, sabe que a alotropia é o fenômeno pelo qual elementos, mesmo elemento químico, pode formar substâncias simples diferentes. Por exemplo, o oxigênio pode formar o O2, que é o oxigênio que nós respiramos, e pode formar a substância simples ozônio, que é o O3, que protege
a Terra, né, por uma camada de ozônio, de raios infravermelhos e ultravioletas. Eles é que regula a temperatura da Terra, né? São os raios ultravioletas e infravermelhos que são filtrados pelo ozônio, tá? Então, mesmo elemento, oxigênio, forma substâncias simples diferentes, como também o carbono. O carbono também forma o diamante, forma o carvão e o grafite. O grafite quebra com facilidade, que é o que a gente usa na ponta do lápis, aquele grafitezinho, é feito só de carbono. Já o diamante também é feito só de carbono, mas sua estrutura de junção dos átomos de carbono faz com que ele tenha uma forma hexagonal, tridimensional, muito dura, muito difícil de quebrar. Então, o diamante é a pedra mais difícil e mais dura que existe na natureza, tá? E o carvão, vocês sabem que também é muito usado, usado em jazidas, é encontrado em jazidas, né? E tem um valor comercial grande também, porque ele é usado para queima, né? Para fornos, né? de indústrias, né? Se bem que hoje está sendo até vetado pelo meio ambiente de usar o carvão mineral, né? Para não ter mais efeito estufa, né? Na natureza. Bom, então nós temos aqui que depende do estado de alotropia e do estado de agregação, calor específico das substâncias. Bom, e o que é calor específico? É a quantidade de calor necessária para 1 grama de uma substância variar de 1 grau Celsius, né? Então, vamos para a próxima página. Arraste os materiais a seguir e coloque-os em ordem crescente de calor específico nos retângulos. Bom, eu vi que, como é em ordem crescente, maior calor específico era o da água, né? Depois vinha o do gelo, o ouro era o menor, tinha o alumínio, né? Aliás, a prata, e depois o alumínio, só olhar a tabela. Né? Alumínio, não, era a prata e depois o alumínio, exatamente. É só olhar a tabela, não precisa decorar. Próxima página. Equação fundamental da calorimetria. Bom, pessoal, a equação geral da calorimetria, ela vai ser discutida na próxima aula, para a aula não ficar muito longa. Então, na aula de hoje, nós vimos o que era calor específico, que é a quantidade de calor que faz 1 grama de uma substância variar de 1 grau Celsius. O calor específico da água, por exemplo, porque é 1 caloria que faz 1 grama de água variar de 1 grau Celsius. Bom, então, com relação a calor específico, está bem claro. E o calor específico não depende da massa da substância, depende do material que é constituído a substância, certo? Então compartilhe a aula, ajude o profissional da educação. Qualquer coisa, volta no canal, assista a aula novamente e sequência das aulas de calorimetria estão lá no canal, a 4ª e a 5ª aula para vocês. Até mais e vejamos breve. Um abraço.